Na edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira, 26 de dezembro, foi publicada uma lei complementar tratando da redução de benefícios fiscais federais. A redução vai se aplicar aos incentivos e aos benefícios relativos aos seguintes tributos federais: contribuição para o PIS/PASEP e PIS/PASEP importação, contribuição para a COFINS e a COFINS importação, IR e contribuição social, imposto de importação, IPI e contribuição previdenciária do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada. Abrange os incentivos e benefícios tributários federais relativos aos tributos especificados que estejam discriminados no demonstrativo de gastos tributários anexos à Lei Orçamentária Anual de 2026 ou instituídos por meio dos seguintes regimes. Primeiramente, o lucro presumido. Teremos uma alteração muito importante no lucro presumido, a gente já vai comentar na sequência. Regime especial da indústria química, o REIQ. O crédito presumido de IPI previstos nas leis 9.363 de 96 e 10.276 de 2001, que é o crédito como ressarcimento de PIS e COFINS da empresa produtora e exportadora, sendo um regime alternativo ao outro, e 9.440 de 97, que é a Lei do Desenvolvimento Regional. Crédito presumido de PIS e COFINS, inclusive na importação, previsto em várias leis federais, que a gente tem aqui na sequência. São esses 8 itens aqui. Redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS, inclusive na importação, lá do artigo 1º da Lei 10.925 de 2004, traz lá diversas mercadorias, como adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários, sementes e mudas, corretivo de solo e inúmeras outras. Aí, num primeiro momento, ele faz aqui a conceituação do sistema padrão de tributação, porque em cima desse sistema padrão de tributação, ele vai partir como referência para os novos parâmetros dos benefícios. Então, vai se considerar sistema padrão de tributação para o IR e para a contribuição as normas que disciplinam a tributação pelo lucro real, sem aplicação de descontos ou benefícios. Para o IPI, as normas que estabelecem a aplicação das alíquotas constantes na TIP, desconsideradas reduções de qualquer natureza previstas em notas complementares da própria TIP. Para a contribuição para o PIS e a COFINS, as normas que estabelecem a aplicação sobre a receita das seguintes alíquotas, respectivamente, ou seja, 0,65% de PIS e 3% de COFINS na apuração cumulativa e 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS no regime de apuração não cumulativa. Para o PIS, PASEP importação e a COFINS importação, as normas que estabelecem a aplicação sobre a base de cálculo das seguintes alíquotas, respectivamente, 1,65% e 7,6% para importação de serviços e 2,1% e 9,65% para importação de bens. Para o imposto de importação, as normas que estabelecem a aplicação das alíquotas constantes na TEC, na tarifa externa comum, do Mercosul, ou de alíquotas alteradas. E, para a contribuição previdenciária do empregador, as normas que estabelecem como base de cálculo o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos prestadores de serviços. Aqui na sequência é que a gente tem a forma como ficarão os benefícios, de forma geral. Depois a gente vai ter para frente ali algumas exceções. Então a redução dos incentivos e benefícios ela vai ser implementada cumulativamente nos termos a seguir. No caso de isenção e alíquota zero, os tributos que a gente comentou, a aplicação de alíquota correspondente a 10% da alíquota do sistema padrão de tributação. Como a gente colocou antes, tem lá o sistema padrão de tributação, que vai ser a referência para determinar aqui esses novos parâmetros dos benefícios. No caso da alíquota reduzida, a aplicação da alíquota correspondente à soma de 90% da alíquota reduzida e 10% da alíquota do sistema padrão de tributação. Para a redução na base de cálculo, a aplicação de 90% da redução da base de cálculo prevista na legislação específica do benefício. No caso de crédito financeiro ou tributário, incluindo crédito presumido ou fictício, o aproveitamento limitado a 90% do valor original do crédito, cancelando-se o valor não aproveitado. Redução do tributo devido, aplicação de 90% da redução de tributo prevista na legislação específica do benefício. Regimes especiais ou favorecidos opcionais em que os tributos são cobrados como porcentagem da receita bruta, elevação em 10% da porcentagem da receita bruta. E no caso de regimes de tributação em que a base de cálculo seja presumida, acréscimo de 10% nos percentuais de presunção. Aqui é que entra o lucro presumido. O percentual de presunção, por exemplo, de 8% vai para 8,8%. O percentual de presunção de 16% vai para 17,6%. E o percentual de presunção de 32% vai para 35,2%. Isso para a gente ficar apenas nos percentuais de presunção principais. No caso do regime do lucro presumido, o acréscimo previsto no item 7 que a gente acabou de mencionar,
somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceda o valor de R$ 5 milhões no ano calendário, aplicando-se o limite proporcionalmente a cada período de apuração no ano, permitido o ajuste nos períodos seguintes e o acréscimo proporcionalmente às receitas de cada uma das atividades, como a gente mencionou ali, os percentuais principais de presunção. A aplicação da regra para a redução de isenção em alíquota zero não permite ao adquirente de bens e serviços a apropriação de créditos que, nos termos da legislação em vigor, seriam vedados em decorrência da isenção ou aplicação da alíquota zero. Aqui na sequência ele traz as exceções, ele diz que a redução dos incentivos e benefícios previstos acima não se aplica às situações que a gente tem na sequência. Por exemplo, imunidades constitucionais, alíquota zero concedido aos produtos que compõem a Cesta Básica Nacional de Alimentos constantes no anexo 1 e aos produtos constantes no anexo 15, hortícolas, frutas e ovos, lá da Lei da Reforma Tributária. Benefícios concedidos por prazo determinado a contribuintes que já tenham cumprido condição onerosa para sua fruição, considerando-se como condição onerosa exclusivamente investimento previsto em projeto aprovado pelo Poder Executivo Federal até o dia 31 de dezembro de 2025. Benefício para microempresas e empresas de pequeno porte. O Minha Casa Minha Vida, o ProUni, a desoneração da folha, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta e os demais aqui que a gente tem elencados e que a gente não citou nominalmente. A lei ela traz outras alterações, onde a gente destaca a alteração nos juros sobre capital próprio. Os juros eles agora ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 17,5% na data do pagamento ou do crédito ao beneficiário. É a Lei Complementar 224 de 2025, publicada em 26 de dezembro em edição extra. Ela entra em vigor na publicação e efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação, a noventena, 1º de abril de 2026, em relação à redução de benefícios para os tributos que estejam sujeitos ao disposto na linha C do inciso 3º do caput do artigo 150 da Constituição Federal e a partir de 1º de janeiro de 2026 para os demais dispositivos. Aí a gente traz aqui na sequência a regra da noventena, que é o dispositivo que a gente citou da Constituição Federal. Então, lá na Constituição, no artigo 150, ele diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o exposto na linha B. E daí aqui, no parágrafo 1º, ele traz as exceções, que a vedação do inciso 3º C não se aplica aos tributos aqui elencados, que a gente traduz aqui na sequência. Então, não se aplica a anterioridade nonagesimal ou a noventena para os tributos dos artigos 148 primeiro, empréstimos compulsórios, 153 primeiro, imposto de importação, imposto de exportação e o imposto de renda. Então, para o imposto de renda, a alteração já é para 1º de janeiro de 2026, não vai se aplicar a noventena, e também para o IOF. Depois aqui, impostos extraordinários de guerra e tributos que não vêm ao caso, que é IPVA e IPTU, tributos estaduais e municipais.